estão conosco na noite de hoje. Que Deus abençoe poderosamente. Quero aqui já ministrar algo de Deus ao teu coração na noite de hoje. Uma palavra qual o Senhor colocou em meu coração. Eu gostaria de compartilhar com cada um de vós. Livro de João, capítulo de número 5 e o verso de número 4, que nos diz assim: porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e então o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Qualquer que isse até as águas, após o movimento, sarava de qualquer enfermidade. Este é um texto que está registrado no livro de João, capítulo de número 5, e nós lemos o verso de número 4. O Novo Testamento, os 4 primeiros livros, eles são chamados de evangelhos sinóticos, pois um homem, fazendo o estudo deles, percebeu que havia uma semelhança em várias passagens contidas no livro de Marcos, também continha-se no livro de Mateus, também continha-se no livro de Lucas. Os 4 evangelhos, eles se completavam. O livro de João é o único que se diferencia. Há algumas passagens que são contidas apenas no livro de João. João capítulo 1 vem trazendo Jesus é o verbo. João capítulo 2 vem trazendo acerca do primeiro milagre realizado por Jesus naquela festa de casamento em Caná da Galileia. João capítulo de número 3 nos mostra o encontro de Jesus com Nicodemos. João capítulo de número 4 vem nos narrando acerca do encontro de Jesus com a samaritana. E João capítulo 5, que é onde hoje nós iremos esmiuçar o texto, vem nos contando acerca deste paralítico, que há 38 anos ele estava à beira do tanque, esperando a sua cura. Há 38 anos este homem ele estava paralítico. Há 38 anos este homem estava à espera da sua cura, à espera da sua bênção. Este é um pequeno relato da história de João, capítulo de número 5, que nos conta acerca deste paralítico, do tanque de Betesda. A Bíblia diz que Jesus, ele ia juntamente com os discípulos, subindo para uma festa. E agora Jesus, ele entra em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas. E ali havia um tanque, que em hebreu se chama Betesda. E aqui eu já começo a aprender algo muito interessante. Este tanque se chamava Betesda, que significa Casa da Misericórdia. E olha que interessante. Vendo a história deste coxo, eu entendo que o lugar onde mais era para se ter de misericórdia
faltou misericórdia. E aqui eu já começo aprendendo algo e conjecturando para os dias de hoje. Este lugar, que em hebreu se chama Betesda, hoje representa a igreja. E o lugar onde era para se ter mais misericórdia, hoje falta misericórdia. Por quê, pregador? Hoje está uma disputa para ver quem canta melhor, para ver quem prega melhor, para ver quem sabe mais, para ver quem tem mais unção. O lugar aonde que era para se usar de misericórdia, faltou misericórdia. E o coxo, este homem paralítico, ele relata isso, pois Jesus ele pergunta: queres ficar são? E ele diz: Senhor, não tem um que me coloque nas águas quando elas são agitadas, mas antes um vai antes de mim e é curado. Olha que interessante. O coxo ele está ali relatando que ninguém usou com ele de benevolência. Ninguém usou com ele de misericórdia. Aonde era para se ter misericórdia, faltou misericórdia. E a aplicação aqui é muito simples, que nós possamos voltar ao primeiro amor, que nós possamos entender as palavras ditas por João, que ele cresça e eu diminua. Nós precisamos entender que a casa de misericórdia, ela tem que voltar a ter misericórdia. A casa de misericórdia, ela não pode ser uma casa de disputa, aonde se disputa para ver quem canta melhor, quem prega melhor, quem adora melhor, quem tem mais unção. Não, meus amados, nós precisamos entender e compreender que a casa de misericórdia ainda tem misericórdia para com o próximo, que ainda tem misericórdia para com o seu irmão. E o texto, ele prossegue dizendo que neste tanque tinha muitos enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando a cura. Porque de tempos em tempos um anjo vinha, descia, movimentava as águas, e o primeiro que ali era jogado ou se colocava nas águas recebia a sua cura, independente da sua enfermidade. Mas Jesus, ele chega e encontra aquele homem que há 38 anos se encontrava à beira do tanque. E ele pergunta para aquele homem: queres ficar são? E Jesus realiza um milagre. Mas aqui há um ponto interessante. Um anjo de tempos em tempos descia, movimentava as águas, e o primeiro que ali descia era curado. Mas com o paralítico foi diferente. Jesus não precisou do movimento das águas. Jesus, ele chegou e lançou uma pergunta: queres ficar são? E aqui eu aprendo algo muito lindo, que Jesus, ele trabalha em meio ao movimento, mas ele também trabalha em meio ao silêncio. De tempos em tempos, o anjo vinha, movimentava as águas, e o primeiro que ali descia era curado. Mas quando Jesus chegou na vida daquele paralítico, não precisou de movimento das águas, pois o próprio Jesus, ele veio e
silenciosamente curou aquele homem. Já me permita liberar a primeira palavra profética sobre a tua vida neste vídeo e nesta live. Jesus, ele trabalha em meio ao movimento, em meio ao mover, mas o fato de Jesus estar em silêncio não quer dizer que ele te esqueceu. O fato de Jesus estar em silêncio não quer dizer que ele te abandonou. Ele trabalha em meio ao movimento, mas ele trabalha em meio ao silêncio. O silêncio do Senhor não é sinal de que ele te esqueceu. Em meio ao silêncio, ele está movimentando um mover para o seu milagre. Ele trabalha em meio ao movimento, mas ele também trabalha em meio ao silêncio. De tempos em tempos, uma anjo vinha, descia, movimentava as águas. E o primeiro que ali se colocava era curado. E Jesus vê aquele homem deitado. E sabendo que estava naquele estado por muito tempo, lança para ele uma pergunta: tu queres ficar são? E aquele homem, ele vem dizendo para Jesus os motivos pelo qual ele está ali durante aquele tempo, os motivos pelo qual ele ainda não recebeu a sua cura. E aqui eu extraio duas lições extremamente importantes. Primeiro, Jesus chega perguntando a ele: queres ficar são? Parece uma pergunta muito complexa, porque, logicamente, aquele homem está há 38 anos à beira do tanque, paralítico, acamado, e Jesus chega lançando esta pergunta: queres ficar são? Para nós está óbvio que sim, ele queria ficar são, mas Jesus lança essa pergunta nos trazendo um rico ensinamento. Jesus pergunta para ele: tu queres ficar são? Porque Deus, ele queria saber dentro do coração dele se ele estava pronto, apto por aquela mudança. Pois Jesus, ele não vai realizar algo que nós não estemos aptos para a mudança. E aquele homem, ele começa a lançar as suas objeções, os seus porquês, tentando se explicar o motivo pelo qual ele está ali, acamado durante todo aquele tempo. Mas a pergunta de Jesus é bem óbvia: queres ficar são? Jesus não perguntou para ele o motivo pelo qual ele estava naquela situação, mas Jesus, ele lançou uma pergunta objetiva: queres ficar são? A pergunta que Jesus, ele lança sobre a tua vida essa noite é simples e objetiva. Jesus, ele não quer saber dos meus e dos seus porquês. Ele quer saber apenas se nós estamos aptos a ter a mudança. Queres ficar são? E ele começa a dizer ao Senhor o motivo pelo qual ele está ali. Então Jesus diz a ele: levanta, toma o teu leito e anda. Aqui nós precisamos
parar um pouco para entender e compreender este texto. Levanta, toma o teu leito e anda. Aqui eu encontro duas aplicações. Levanta. Levantar fala de posicionamento. Até aquele dia, aquele homem estava deitado, estava cabisbaixo, estava enfermo. Mas a partir daquele dia, Jesus liberou uma ordem a ele: levanta, toma o teu leito e anda. A primeira verdade que eu encontro neste verso é: levanta. Fala-se de posicionamento, pois Deus, ele não fala com crente que está na posição. Tem que primeiro haver um posicionamento. Levanta, toma o teu leito e anda. Isso aqui é muito forte. Por quê? Levanta, toma o teu leito e anda. Levantar-se fala de posicionamento. Toma o teu leito e anda. Jesus é poderoso para falar apenas para aquele homem: levanta e vai. Mas ele diz: levanta, toma o teu leito e anda. Por quê? Algo muito simples. Porque todas as vezes que aquele homem olhasse para o leito, ele iria ver da onde ele saiu. Todas as vezes que aquele homem olhasse para a cama, ele iria lembrar quem o curou. Todas as vezes que ele olhasse para aquela marca, ele lembraria que um dia ele foi paralítico durante 38 anos, mas chegou um homem que curou, restaurou e mudou a vida dele. Por isso que Jesus, ele permite algumas marcas na minha e na tua vida. Não é porque a obra está pela metade, não. Jesus, ele permite certas marcas ficarem em nós para que nós não nos esqueçamos das nossas origens, que nós não nos esqueçamos do nosso passado, que nós não nos esqueçamos quem é que nos curou, quem é que nos livrou, quem é que nos libertou, quem é que nos deu uma nova chance, quem é que nos deu uma nova vida, quem é que nos deu fôlego de vida. É por isso que Deus, ele permite marcas ficarem na minha e na tua vida, para que nós possamos entender que aonde ele nos tirou, que nós possamos entender da onde nós saímos, para nós possamos entender quem nós éramos e quem Jesus nos fez nos tornar. Que nós éramos antigamente alguém certamente paralítico, mas Jesus realizou a cura, o milagre, a transformação. Talvez você é alguém que andava em bebedeira, mas Jesus, ele te livrou, te libertou e te restaurou. Mas é necessário deixar algumas marcas para que eu e você venhamos entender, e quando o narizinho começar a empinar, nós possamos olhar para o leito, olhar para as marcas e entender que não é nada sobre nós, é tudo sobre ele. Nós não somos nada, mas sim ele é tudo por ele, para ele, por causa dele. As marcas são necessárias para que nós não nos esqueçamos da onde é que eu e você saímos. Levanta, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Logo aquele homem
ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Aqui nós aprendemos mais algumas aplicações muito importantes. Jesus libera a palavra: levanta, toma o teu leito e anda. E imediatamente aquele homem é curado, mostrando para nós duas coisas. A primeira, que o milagre ele é instantâneo. No mesmo instante que Jesus falou para aquele homem: levanta, toma o teu leito e anda, imediatamente aquele homem se pôs de pé, tomou o seu leito e saiu andando. E a segunda coisa que eu aprendo aqui é que a palavra ela gera milagre. Jesus liberou uma palavra e imediatamente, sob o efeito da palavra liberada por Jesus, o milagre aconteceu na vida daquele homem. A cura chegou na vida daquele homem. O testemunho chegou na vida daquele homem. Por quê? Por causa da palavra liberada. Porque a palavra ela gera vida, gera transformação, gera libertação, gera cura, gera milagre, gera testemunho, gera coisas extraordinárias. Você está lembrado de Ezequiel capítulo 37? A Bíblia diz que Deus leva o profeta em visão a um vale esse que estava cheio de ossos sequíssimos. E agora a Bíblia diz que Deus dá uma ordem para Ezequiel. Ezequiel, profetiza sobre estes ossos. E o profeta, ele profetizou, como recebeu ordem. Então, aqueles ossos que estavam secos, em estado de sequidão, começaram a ter vida. Aqueles ossos que estavam mortos começaram a restituir a sua vida através da palavra liberada pelo profeta. A palavra gera vida. Você está lembrado da história do chamado dos primeiros discípulos? A Bíblia diz que havia ali pescadores que tentaram por uma noite inteira, mas nada apanharam. Mas Jesus chega no cenário e pede um dos barcos emprestado e começa a pregar. E após ele diz: lançai a rede novamente. Então Simão Pedro diz: Senhor, não temos apanhado nada, mas porque tu mandas, lançarei a rede. Foi através da palavra que aqueles pescadores de uma pescaria frustrada tiveram uma pescaria abundante. É através da palavra, porque a palavra ela gera. A palavra gera vida, gera transformação, libertação, mudança de cenário. A palavra gera cura. Você está lembrado da cura do servo de um centurião? Aquele homem até Jesus, implorando para que Jesus cure o teu servo. E Jesus libera a palavra. E no mesmo instante, aquele homem está curado. Aquele homem de enfermo agora recebeu a sua cura através da palavra liberada por Jesus. A palavra gera vida. Você está lembrado no livro de Marcos, capítulo 4, a Bíblia diz acerca de um homem chamado Jairo. Jairo era principal da sinagoga e agora ele se encontra em um estado que a sua filha ela está moribunda, quase a morrer. Então ele se achega até Jesus, pedindo para que Jesus vá até a sua casa para que cure a sua filha. Jesus vai até a casa. Chegando lá, ele lança uma palavra: Talita
cume, que no traduzido quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina levantou-se, pôs-se de pé. Antes de Jesus chegar, o estado era de luto, morte e choro. Mas após a palavra liberada por Jesus, a vida chegou, porque a palavra, ela gera vida. Você está lembrado no livro de Lucas? A Bíblia conta que Jesus, ele está entrando em uma cidade chamada Naim, e no mesmo instante há ali um cortejo fúnebre. Uma mulher acabara de perder o seu marido e agora está indo sepultar o seu único filho. Mas Jesus chega naquele momento, naquele lugar, e libera uma palavra. Ele toca no esquife e diz ao menino: menino, a ti te digo, levanta-te. E o menino se levantou, se pôs-se de pé, e Jesus o entrega para sua mãe com vida. A mulher está indo sepultar o teu filho, mas após a palavra liberada, ela retorna com seu filho em seu braço, porque a palavra gerou nele vida. Você está lembrado do livro de João? A Bíblia diz, no livro de João, que Lázaro, ele está morto. Lázaro morreu. E agora as suas irmãs, Marta e Maria, elas ficam apreensivas para que Jesus, ele venha e cure o seu irmão. Mas Jesus demora 4 dias para chegar em Betânia. Mas agora Jesus chega e vai até o túmulo e lança uma palavra: Lázaro, saia para fora. E aquele homem que estava morto, ele, a partir do momento da palavra liberada, ele retorna à vida e sai do túmulo com vida. A palavra gera vida. A palavra gera resultado. A palavra gera milagre. A palavra gera testemunho. A mensagem que Deus, ele quer liberar sobre a vida de pessoas aqui essa noite é muito simples. Começa a liberar a palavra do Senhor sobre o teu lar. Começa a liberar a palavra do Senhor sobre o teu ente querido. Começa a liberar a palavra do Senhor sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre os teus negócios, sobre o teu estudo, sobre o teu relacionamento. Começa a liberar, profetizar, porque quando você profetiza, Deus entra trazendo vida àquilo que estava morto. Quando você profetiza, Deus entra trazendo resultado à pescaria frustrada. Quando você profetiza, Deus, ele entra mudando palavra de médico. Quando você profetiza, Deus, ele entra no cativeiro. Quando você profetiza, ele entra mudando situações. Profetize a palavra, pois a palavra, ela gera vida. A palavra, ela gera providência. A palavra, ela gera milagre. E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Eu gosto muito deste verso, porque, segundo a história e a lei daquela época, vai nos contar que não podia realizar nenhum trabalho aos sábados. Podia realizar trabalho nos outros dias, mas no sábado não era possível realizar nada. Estava na lei, estava escrito, mas Jesus, ele chega quebrando o protocolo. Jesus, ele chega quebrando a regra. Jesus, ele chega
quebrando as leis, porque havia ali um homem que precisava ser curado. Havia ali um homem que precisava ser restaurado. E a aplicação aqui é muito simples para a tua vida, para a tua história. Se for preciso, para dar o seu milagre, Jesus, ele chega quebrando os paradigmas. Jesus, ele chega quebrando os prognósticos. Jesus, ele chega quebrando as palavras contrárias. Se for preciso para te abençoar, Jesus, ele chega quebrando tudo o que for preciso. Você está lembrado? Livro de João, capítulo de número 4, a Bíblia diz que havia ali uma mulher do lugar chamado Samaria. Aquela mulher, todos os dias, ela ia pegar água em um poço de Jacó. Ela ia em horário alternativo, pois aquela mulher, ela era excluída da sociedade. Os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem. Havia ali uma rincha religiosa. Mas Jesus, ele chega até aquele poço para ter um encontro com aquela mulher. Ele pergunta: dá-me um pouco de água para beber? E aquela mulher diz a ele: sendo tu judeu, pede a mim, que sou samaritana, um pouco de água para beber? E Jesus começa a ter um diálogo com ela e oferece a ela a água da vida eterna. Olha que interessante. Jesus, ele inicia um diálogo com uma mulher que pela sociedade é excluída, que pela sociedade é uma mulher que era totalmente banalizada. Mas Jesus chega mostrando que aonde ele chega, ele é capaz de quebrar a religiosidade, a cultura, somente para ter um encontro com aquela mulher. Você está lembrado do livro de Marcos? A Bíblia diz acerca da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que há 12 anos padeceu com muitos médicos, mas nada disso foi o suficiente para que ela pudesse ter o seu estado mudado. Mas um dia ela ouve que Jesus está passando e ela toca na orla de Jesus e tem ali o seu milagre, o seu fluxo sanado imediatamente. Mas aqui há um detalhe: pela lei dizia que não podia tocar, pois aquilo que tocasse tornaria impuro. Mas a partir do momento que ela toca em Jesus, a Bíblia diz que Jesus lança uma pergunta: quem é que me tocou? Pois senti que de mim saiu virtude. Isso aqui é muito lindo, porque a lei dizia: não pode tocar, porque se tocar vai tornar impuro. Mas aquela mulher tocou em Jesus, mas a impureza que havia nela não passou para Jesus, mas a pureza que há em Jesus transpassou para aquela mulher. Jesus chegou quebrando a lei, Jesus chegou quebrando o protocolo, Jesus chegou quebrando os paradigmas. E eu gosto muito deste verso que eu vou citar para vocês. Um homem chamado Jabes, que significa filho da dor. Sua mãe teve ele com muitas dores e agora deu a ele este nome, Jabes. Mas agora Jabes, ele faz uma oração para que o Senhor o abençoe muitíssimo. Jabes significa filho da dor. Talvez este homem, ele viveria a sua vida inteira com este prognóstico deste nome, já dizendo a ele que ele era tido com dor, dizendo a ele que ele era um improvável, dizendo a ele que ele não tinha jeito de como dar certo. Mas a Bíblia diz que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. O nome diz filho da dor. Em outras palavras, um alguém que não vai dar certo, um alguém que não tem solução, um alguém que é imprestável. Mas Deus chegou mudando o quadro de Jabes, mudando a sua vida.
e o abençoando muitíssimo. Você está lembrado de Abraão? Livro de Gênesis, a Bíblia diz acerca deste homem, quando Jesus faz uma promessa a Abraão. Abraão é filho de Tera. Tera, ele era esculpidor de ídolos. A linhagem perfeita era que Abraão seguisse o seu pai. Mas Jesus vai naquele homem que não tinha muita esperança e faz a ele um pai de nações. Abraão não tinha muito prognóstico, mas agora Jesus dá a ele uma promessa de ser pai de nações. Oh, glória! Eu gosto muito disso, porque Jesus, ele entra aonde nós não temos acesso. Jesus, ele muda cativeiro. Jesus, ele muda situações a partir da palavra liberada por Jesus. E aquele dia era sábado. Jesus chegou, mudando a história daquele homem, mostrando para todos que ele é maior do que a lei, que ele é maior do que as circunstâncias, que ele é maior do que as autoridades, que ele é maior do que as palavras contrárias, que ele é maior do que os prognósticos, que ele é maior do que os prognósticos. Maior. Jesus chegou na história daquele homem, mostrando que a lei dizia uma coisa, mas ele chegou quebrando a lei, somente com um propósito: curar aquele homem. Se for preciso, para liberar a tua bênção. Jesus, ele chega quebrando palavras humanas. Se for preciso, para liberar a sua bênção, Jesus, ele chega quebrando os protocolos, somente para te abençoar. E aquele dia era sábado. E eu termino a mensagem com esta última aplicação. Aquele dia era sábado. Talvez para aquele homem seria mais apenas um dia, a qual ele iria ver pessoas passando, indo até as águas e sendo curadas. Mas naquele dia, o céu havia preparado um extraordinário sobre a vida daquele homem. Em um dia comum, o céu preparou o extraordinário para a vida daquele paralítico, que após 38 anos ele ficava enfermo, agora recebeu a sua cura, não depende mais do leito, mas agora sim carrega o leito. Ei, esteja pronto, pois o extraordinário do Senhor acontece em dias comuns. Para você é apenas mais um dia, mas para Deus é o dia que Ele marcou para o seu milagre. Para você é apenas mais um culto, mas para o Senhor é o culto a qual Ele entregará a sua bênção. Para você é apenas mais uma live, mas para o Senhor é a live a qual Ele desceu e mostrará para você que Ele é Deus sobre toda a terra. O extraordinário do Senhor ocorre em dias comuns. Foi assim com o cego Bartimeu, pois ele vivia mendigando nas ruas de Jericó. Mas um dia Jesus chegou e mudou o quadro da história dele. Foi assim com a mulher curva, pois 18 anos ela ficava olhando para baixo, ia constantemente à sinagoga. Mas um dia o pregador era Jesus de Nazaré, e ela entrou pensando que era mais um dia, a qual ela ouvia a palavra e iria embora. Mas naquele dia, o dia que o céu demarcou para o sobrenatural acontecer sobre a tua vida. Esteja preparado, pois o extraordinário